Como é que foi essa virada de chave? Pô, agora a gente vai abrir um pouquinho mais esse leque, trazer gente de fora. Tem um modelo já, não sei se você pode falar, se não pode. Olha, não, a gente abriu um modelo, tem capital de fora, é X%, meu sócio operador é mais X. Porque a ideia aqui é a gente passar conteúdo prático, para que a pessoa possa aprender, ou pelo menos falar assim, cara, eu posso fazer isso no meu negócio, ou posso criar um negócio pensando já nisso e atalhar alguma coisa. Massa. A gente teve uma dor muito grande nessa primeira fase de crescimento da Rico. A gente inaugurou em 2017, a segunda loja a gente montou em 2019, que foi a nossa primeira loja de delivery na época, isso lá para agosto de 2019. Foi da Zanorte ou da... Da Zanorte. E a gente montou nossa cozinha de produção atrás dessa loja. Então o que aconteceu com essa cozinha de produção? A gente montou uma estrutura para 2 lojas, que é a mesma estrutura que vai comportar agora 8 lojas que a gente está tocando. Então a gente montou uma estrutura de centro pesada. O que acontece nessa hora? Nossa rentabilidade cai. O que aconteceu 6 meses depois disso? Pandemia. O que veio com a pandemia? Toda a venda para dentro do delivery queima mais margem ainda. Então a gente se viu num momento durante a pandemia em que a gente teve que crescer como uma estratégia para sobreviver. A gente precisava aumentar a venda para justificar aquele investimento que a gente tinha feito. E o que aconteceu quando a gente começou a crescer relativamente rápido, de forma centralizada? A gente enfraqueceu muito nossa cultura e a gente enfraqueceu muito nosso padrão. Porque quando você é pequeno e tem uma loja só, tudo está embaixo de você, do seu olho de dono, né? Vamos dizer assim. Você tá ali o dia inteiro. Então, é quase como assim, quando você começa a crescer, os pequenos erros que não se tornavam tão aparentes ganham uma escala muito grande. Eles começam a engolir você. Eu costumo falar assim, que eu achei que seria 2 vezes mais difícil ter 2 lojas. Foi 10 ou 20 vezes mais difícil ter 2 lojas. E a gente subestimou, de certa forma, esse crescimento. Eu digo que o grande ganho que a gente teve na Rico, se eu fosse pegar assim nosso ano passado, foi a gente com 6 lojas, né, abrindo a 7ª aqui, tá com uma qualidade igual ou melhor e uma cultura igual ou melhor em relação à gestão de pessoas, a cultura de quando a gente tinha uma loja só. Isso é a coisa que eu mais me orgulho aqui, mais que o tamanho que a gente tá, o quanto a gente tá faturando ou o quanto a gente tá lucrando, sabe? Então, o que a gente quis encontrar como modelo de crescimento era um modelo que permitisse a gente resguardar a nossa qualidade, resguardar a nossa cultura e não expor a gente a um risco financeiro muito grande. Preciso de algum dono para dentro dessa operação e quero um risco menor do que pegar a capital dentro de banco, simplesmente dentro de banco. Abrir uma loja dessa hoje é 2, 3 vezes mais caro do que 1 metro quadrado do que quando a gente começou a Rico. Então o modelo que a gente distribuiu, isso foi: a Rico é dona de uma parte dessa loja, a maioria dessa loja. A Rico Matriz. Rico Matriz. Certo. E a minoria dessa loja é dividida entre um sócio operador e sócios investidores que são capitalistas só dentro dessa operação. E vocês remuneram eles só com a... Dividendo. Então a galera tem tanto um equity pré-definido e um valuation pré-definido em caso de saída. Certo. Então cláusula drag along, tag along, né? Tipo, se a gente for vender a Rico em algum momento, nenhum sócio atual tem como impedir essa venda, vamos dizer assim. Só que o quanto vale a participação dele já está atrelado a partir de um multiplicador do EBITDA. Tá. Desde o começo. Então esse investimento para esse cara que é um investidor local, é mais um investimento dividendeiro do que um mútuo ou do que um investimento puramente em equity, mas que lá na frente, caso exista uma venda da empresa e tal, a gente não fez para isso, mas pode ser que aconteça, ele ainda vai ser remunerado e vai ter um ganho em cima da valorização do que ele teve. E aí o que a gente faz como Rico, né, que eu acho que é uma coisa legal aí, a gente tem 3 cenários que a gente apresenta para o investidor quando ele vai entrar na gente. Cada cenário traz uma determinada remuneração sobre o capital. Então, no nosso cenário pessimista, por exemplo, a gente apresentou para ele que a Rico ia dar uma remuneração de 1,4% ao mês do valor investido dele. Pensei se abrir o número ou não, resolvi abrir. Então, se a Rico não der isso, a loja não der essa operação, a Rico vai pagar essa diferença durante 3 anos para que ela dê, caso a loja tenha um tempo de maturação menor. Por quê? Porque, velho, honestamente, eu acho que se a gente está oferecendo um cenário pessimista para alguém, eu me comprometo a entregar pelo menos esse cenário pessimista, sacou? Hoje a loja é relativamente recente, ela já está entregando mais que isso, só que foi uma coisa que trouxe segurança para quem estava aportando dinheiro também. Isso é a prova de que vocês acreditam mais no negócio que qualquer outra pessoa. Está disposto a pagar do bolso e falar assim, olha, eu pago. Se ela não der o que eu estou falando no cenário pessimista, eu pago. Eu te garanto. Então você fica... E qual é a vantagem disso quando a gente fala a nível de despesas financeiras dentro de uma operação? Se eu pego um empréstimo no banco, além de eu ter que pagar os juros, tem amortização, eu tenho amortização. Nesse caso eu não tenho, porque o cara entrou no risco comigo. Só que, caso o negócio prospere, ele vai ter uma valorização do equity dele numa eventual saída lá na frente. Umas shares invisíveis, né? Exato. É como se fosse uma ação
Exato. Pessoal que não... Então, tipo, a gente tem dúvida, por exemplo, né, agora a gente tá no momento com a Rico fazendo bastante caixa. Cara, para eventuais lojas no futuro, a gente vai diminuir a necessidade de sócio operador, eu tô tratando como premissa. Então, tipo... Tem que ter, né? Pra gente, isso hoje tá como uma verdade, assim. Agora, talvez para lojas no futuro faça sentido a Rico aportar uma parte maior e ter uma participação ainda maior da loja do que a gente tá tendo nessa, ou não. Aí são estratégias que eu acho que a gente pode ir tomando caso a caso, sabe? Não tá escrito em pé. É que certamente estão já não à toa, quando eu falo que a gente tá tentando trazer e vai trazer pessoas de sucesso, estão num estágio já que ele é muito à frente da grande maioria, né? Então vocês já passaram pela fase do começo, onde vocês cresceram com dinheiro próprio. Até isso é um negócio que a gente não falou. As primeiras lojas, como foram? Foi capital próprio. Vocês juntaram os 4 sócios e cada um, vamos lá... Na Rico da Asa Sul, sim. A Rico da Asa Norte Produção a gente montou com caixa própria, porque a própria empresa já tinha gerado caixa para aquilo. Suficiente. E quando a gente entrou na pandemia e começou a crescer na pandemia, foi via empréstimo. Então, aí FCO, algumas coisas, os Pronamp da vida que a gente pegou durante a pandemia e por aí vai. No nosso caso, a gente vive a base dessas linhas de crédito. Na confraria foi assim. A gente sempre teve muito acesso à linha de crédito com o banco. Meu pai, ele começou a confraria muito sozinho, então a gente nunca teve esse feeling com sociedade. Meu pai sempre teve uma aversão muito grande a ter sócios, porque sempre achou que, ele até falava um ditado pra mim que era meia só dá certo em perna de mulher, assim mesmo rasga. Pra contrapor ele, no final, quando eu voltei e a gente se tornou sócio, essa nossa sociedade, ela funciona muito bem. Porque ele traz a experiência que ele tem de negócio e de comerciante a vida inteira. E eu venho com sangue novo, com ideias novas, com essas coisas. Então, assim, agora, finalmente, a gente está chegando numa fase que a gente está cada vez mais aberto para a sociedade. Só que, assim, a gente não sabe ainda qual que é esse modelo. Por isso que eu acho que é tão legal esse papo. Porque você tem 1000 modelos para fazer, né? 1000 modelos para seguir. Você pode pegar empréstimo e assumir o risco, só que aí o custo inicial ele é maior e o risco ele é maior, né? Compensação também, se ela for bem sucedida, é só você. Depois você pagou o banco, é sua, acabou. Vida que segue, não tem que dar satisfação para ninguém. Exato. Eu acho que não tem um modelo de certo ou errado nisso, né? Depende muito do que você está disposto a arriscar e a ter de retorno, né? Quanto maior o risco, via de regra, maior o retorno também, né?